Gibson Alencar. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui e ver esse tanto de gente prestigiando um evento literário. Realmente é muito prazeroso. Se tiver alguma criança aí, eu vou pedir para que o responsável tire ela do ambiente. Porque eu vou ler um conto que é um pouco... tem algumas passagens muito adultas. Tem? Não tem? Tá. Esse conto está nesse livro, no meu último livro, Brutos e Flores, e ele é resultado de algumas experiências oníricas, né? Então, eu tenho muito a questão do sonho como material para a escrita. E também coisas da psicanálise, tem muita coisa aqui. E nesse sonho, eu personifiquei os 7 pecados capitais em 7 gigantes. E o nome do conto é Capital 7. A atmosfera não era das melhores. Havia cheiro de incompreensão. As estrelas, entre outros astros, perderam brilho. O céu estava negro. Mesmo ofegante caminhava de forma compassada pelos limites da comercial da 203 Norte. Com frio na espinha, parei e observei 7 seres sentados à mesa do bar. Ali conversavam enquanto regavam seus corpos com litros de uísque, cerveja e cachaça. Impulsos nervosos e demais conexões eletroquímicas passavam por abalos. E riam-se uns dos outros com sarcasmo, e o semblante das criaturas sofria alterações. Não só as feições, mas as estruturas ósseas alargavam-se e ficavam pesadas. Aos poucos, se tornavam gigantes, massas brutas monumentais envolvidas em trama rude. A natureza agressiva e a força descomunal do maior deles contagiavam os outros 6. Davam-se golpes estúpidos, assim iam-se digladiando as bestas feras num frenesi perturbador. Concomitante à ira instaurada no ambiente, almas quase puras que ali estavam por acidente do destino, escondiam-se, prevendo o pior. Muitas flutuavam descompassadas rumo à superquadra da parte baixa. Parecia não ter fim o caos daquele déjà-vu. Os quadros violentos se repetiam com velocidade intensa. Orgulhosa de suas curvas agigantadas e de seu rosto angelical, motivos de soberba, de superioridade sentida diante dos demais, uma das bestas viu a face deslocada pelas porradas e compulsivamente pôs-se a chorar. Não pela dor, mas pelo dano à sua imagem, dobrou-se com o peso da morte. Outra das criaturas desabou no chão imundo, tentando recolher desesperadamente suas adoradas moedas, apego doentio. Antes, o dinheiro estava escondido em seus bolsos, para ninguém saber da existência. Carregava a certeza de que a conta do bar não deveria ser paga por ela. Não teve chance. Ao cair, para contá-las, foi massacrada a pontapés. Com as vísceras estagnadas após horas de excessos, um dos grotescos só conseguiu atacar seus oponentes por raros minutos. Não aguentou muito, estava entupido de fluidos e outros materiais orgânicos e entregou-se
a eliminação. A quinta besta se ausentou da zona de conflito, adepta da inação, infectada pelo vírus da preguiça, cansada desde o início da briga, tomada por malemolência, acertou escassos golpes e recebeu muitos. Sentou-se próxima aos 3 monumentais aniquilados e, em letargia, sucumbiu, apodrecendo rápido no solo espúreo. Ao perceber não haver tempo e intuindo chances inexistentes para si, a besta com maior lascívia propôs o fim da devastação e prometeu devassidão aos 2 últimos oponentes. Encanto nefasto do prédio comercial ofereceu seu corpo e aliciou 3 criaturas miúdas e cheias de desejo, apesar de pálidas de terror. As 4 entregaram a própria alma, mesclando pânico com intenso prazer carnal. O mais robusto e agressivo dos bárbaros não deu trégua às 4 potências femininas, compulsivamente as consumiu. O sexo era perturbador como o estupro. Escutava-se risada em meio a urros, gritos e choro de tesão. Inconformado com o vigor promíscuo entre o macho maior e o quarteto de fêmeas, o último dos monstros aliou, de maneira homicida, sua natureza invejosa ao ódio. A combinação de energias ruins revelou para ele a face da ira. Confuso com a verdade, puxou das costas seu lança-chamas e não deixou registro de nada, de quase nada. Apenas pedaços de corpos com queimaduras de 3º grau. Matou-se em seguida, fugaz suicida. Ao presenciar o que havia de mais grotesco, um quadro bizarro, desci perplexo, puxado por atividade paranormal, com origem em determinado ponto da 3 Norte. Olhei para trás e vi os restos dos gigantes espalhados no asfalto. Percebi o semáforo vermelho ao olhar para frente e uma mulher tentando atravessar a rua com uma criança acomodada num cesto trançado artesanalmente. Ela apertava a foita ao sinal, queria atravessar logo de uma comercial a outra. Nada fazia sentido. Não havia carro ou moto transitando naquele cenário caótico. Os seres que por ali passavam estavam a pé. A maioria deles corria com a cabeça baixa em direções diversas. A mulher insistiu até que o sinal abriu e ela seguiu para o comércio local da 204 Norte e, pelo fundo, entre as lojas e as residências, correu para a superquadra, próxima à Avenida L2. Eu a segui até as 400. No início, eram prédios o que eu visualizava, mas em poucos metros percorridos, cheguei à entrada de uma floresta. Adentrei na imensidão verde que se apresentava à minha visão e aos demais sentidos, todos alterados pela força do ambiente. O gosto da seiva saltou à boca. Parei por segundos e prestei atenção à intensidade do meu respirar. Estava ofegante, mas aos poucos controlei o pânico castigador da fisiologia. Tal qual um lagarto, camuflei-me na paisagem. Por instantes, tudo permaneceu calmo, silencioso, como as madrugadas angelicais presenciadas por espectros que transitam em terrenos com lápides eternas. De repente, ouvi barulho de cachoeira. Fiz movimento para a esquerda e vislumbrei, com a percepção lenta, um velho despido com longos cabelos brancos. Na sua frente, outro homem, esse bem mais novo, devia ter a soma de pouco mais de 3 décadas. O ancião banhava a cabeça do mais moço e pronunciava palavras desconhecidas para mim. Talvez estivesse recitando oração em língua morta. Ao olhar para a direita, vi 3 seres, uma fêmea, um macho esquálido sem costelas
e a víbora em cima da árvore, com o fruto colorado preso na enorme boca traiçoeira pela qual escorria o líquido da morte. Por entre as árvores avistei inúmeras mulheres. Suas vestes pareciam ancestrais. Elas corriam, estavam tomadas por volúpia. Com voracidade de lobas, arrancavam as roupas umas das outras, em cima de folhas secas, caídas há séculos. Consumiam-se a lambidas e mordidas. Os uivos eram contínuos e ensurdecedores. Fiquei entorpecido de prazer. Queria estar com todas elas, como o garanhão que montava nas mitológicas Amazonas uma vez por ano para preservar a raça. Mas não podia me mexer. A magia do teatro onírico me paralisava. Aos pés da Imaculada Maria, imagem protegida por gruta incrustada na floresta ateia, estava a rezar aquela mulher do semáforo, com a criança que repousava dentro do cesto. A santa em pedra ganhou vida e pegou o pequeno ser, imprudente humano. Em troca, entregou à mulher um espelho que refletia o futuro à medida que esse tempo ia se transformando em passado, rápido como um disparo e fumegante como cano de revólver. Com breve movimento, a divindade se fez entender, e a mulher foi viver todas as etapas que tinha pela frente, antes de se tornar, ela mesma, a imagem adorada naquela gruta. Segui por estreito caminho por entre as árvores, passei ao lado de um palácio no qual se reuniam homens e mulheres na certeza de que estavam a doutrinar energias desprendidas de sua própria carne, criaturas que vagavam no mundo que um dia lhe serviu de casa. Apenas passei ao lado, nada além. Continuei minha solitária peregrinação como mero observador que transita sem causar nem sofrer danos. Um homem que tem em si o desejo de interpretar o que não pode ser visto, dito, escrito ou escutado. É isso.